Não existe arrebatamento no livro de Apocalipse. Arrebatados, no grego é harpados, é raptados. Significa que você vai ser arrancado da terra de uma maneira sobrenatural. E quando a gente vai ver esse arrebatamento de 1 Tessalonicenses, é quando Jesus está vindo para o juízo final e os santos, os salvos, os redimidos encontram Jesus e o recebem para a vida eterna, tá? Não existe essa história de Jesus vai nos arrebatar, vai deixar só a minha roupinha, vai cair no chão. Cara, isso é coisa de filme. Esse cavalo branco não é Jesus, ele é o anticristo, porque ele vem montado no cavalo branco porque ele vai propor uma paz que vai ser proposta por 7 anos. O cavaleiro branco não é o anticristo, o cavaleiro branco é o que Jesus chama de falsos mestres. Então, os falsos mestres, o cavaleiro branco é que é semelhante a Cristo, que parece estar trazendo a verdade, é o trabalho que os falsos mestres fizeram no primeiro século, que enganaram muitos cristãos, inclusive. Por que a gente entende isso? Os apóstolos, eles não poderiam trazer novos ensinos que Jesus não tivesse revelado no seu ministério terreno. O livro de Apocalipse não contém nenhuma novidade. Tudo o que o livro de Apocalipse ensina está contido no sermão de Jesus de Mateus 24, aquele sermão do Monte das Oliveiras. Sermão profético, sermão escatológico, ele tem vários títulos. O que o Apocalipse faz, a revelação que João recebe na ilha de Patmos, é dar maiores detalhes para o sermão profético. Mas então a gente tem que conseguir fazer uma harmonia do sermão profético com o livro de Apocalipse. E lembrando que o sermão profético, a primeira parte toda dele está se referindo à destruição de Israel, a destruição do templo, não ao fim do mundo. São duas coisas diferentes, são duas perguntas diferentes que os apóstolos fazem. Quando o livro de Apocalipse vai falar dos 4 cavaleiros, ele está falando daquilo que Jesus chama de princípio das dores. Se vocês compararem o princípio das dores com os selos dos cavaleiros, eles inclusive estão na mesma ordem. Aquilo que Jesus descreveu como o princípio das dores, chegar a falsos mestres, guerras e rumores de guerras, fome e morte, tudo isso é o que Jesus chama de princípio das dores e são os juízos que ele lança nos primeiros selos do Apocalipse. Os primeiros selos são aquilo que Jesus chama de princípio das dores. E as escrituras e lê como um todo, você percebe, Vilela, que o que está acontecendo agora nunca aconteceu em tempo algum. Porque em vários momentos as pessoas confundiram com uma... Não, a história tem um monte de gente que marcou como data. calço, agora Jesus volta. Primeira Guerra Mundial talvez também... Não, Hitler, Peste Negra. tudo. Sempre as pessoas interpretavam. Mas o que faltava? O que é diferente agora? Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que existe uma doutrina chamada da iminência. De maneira proposital, Deus não deixou ninguém saber a data. Vamos pensar o seguinte, nós estamos há 2000 anos da vinda de Cristo. Só que ele fala do ladrão, né? Você não sabe quando o ladrão vai entrar à noite. Exatamente. Agora, se você soubesse que vai ser no ano 2100... Ou no caso do ladrão, você sabe que vai ser amanhã à meia-noite, você já deixa preparado. Troca a tranca, coloca... E se for 2100, a pessoa vai continuar vivendo a vida dela, sem evangelizar, sem orar. Então, deixa eu fazer uma observação importante para vocês entenderem melhor. É o que eu tô falando. Porque às vezes a pessoa nunca lidou com essas informações e ela acaba achando estranho. Quando Jesus fala da destruição do templo, ali em Mateus 24, e eu falo que isso aconteceu no primeiro século, porque ele falou ali de doutrina da iminência, né? Que tá sempre as coisas prestes a acontecer. Eu não estou falando que o que aconteceu no primeiro século foi a vinda de Jesus para o juízo final. Não é isso que eu tô falando. O que acontece? Jesus, ele prometeu vir em Mateus 24 e ele também prometeu vir no livro de Apocalipse para uma vinda especial contra os seus inimigos. E a gente vê que isso já acontecia no Antigo Testamento. Deus fazia vindas para destruir uma nação, para destruir um povo, para destruir os inimigos do seu reino da verdade. E aquilo que Jesus está anunciando em Mateus 24 é a destruição de Israel enquanto nação, que é o que aconteceu na guerra dos judeus contra os romanos no primeiro século. Tá? Isso é importante a gente deixar em mente, tá? Só que essa doutrina da iminência, o que ele vai dizer? Ele vai dizer, então, que a Bíblia, ela não estabelece nenhum parâmetro para quando Jesus vai vir, para aquilo que está descrito em Mateus 24, para quando que viriam os falsos mestres, os rumores de guerra, e isso é mentira. Né? Isso é mentira, como eu já mostrei. Jesus disse que isso é para aquela mesma geração. Jesus mostra quando aquela promessa deveria acontecer. Jesus diz quando vai acontecer o juízo final. A resposta é não. Para o juízo final, nós não temos um marcador temporal. Ou seja, a gente não tem alguma pista que vai nos dizer assim, tá muito próximo, tá chegando, tá às portas. A gente não tem isso. Tanto é verdade que Deus, ele faz a diferença quando ele dá uma profecia
de alguma coisa que vai demorar muito tempo para acontecer e de alguma coisa que vai acontecer em breve. Eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vou abrir isso aí em 2 textos aqui. Um é Daniel 12, verso 4. Olha só, Daniel recebeu uma profecia das coisas que aconteceriam no tempo de Jesus. E para Daniel, faltaria muito tempo para essas coisas acontecerem. Faltaria muito tempo para acontecer. E aí o que Deus diz para ele? E tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. Então, olha só, Deus está dizendo para ele selar aquelas profecias, encerra essas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. Faltaria muito tempo para essas coisas acontecer, então Deus disse que as coisas ficariam seladas. Quando Deus dá a revelação no livro de Apocalipse, que o tempo inteiro também o livro de Apocalipse, o apóstolo João vai dizer, em breve devem acontecer, está próximo, em breve, próximo, em breve, próximo. Isso é reiterado diversas vezes no início e no final do livro. Mas no livro de Apocalipse, então, o apóstolo João, ele recebe uma ordem diferente. Em Apocalipse 22, verso 10, ele fala assim: e disse-me, não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Percebam a diferença aqui? Lá para Daniel, ele diz, sela. Por quê? Porque a gente, quando vai ver o cumprimento, a gente vai ver que ainda faltava muita coisa para acontecer. No livro de Apocalipse, que ele reitera que está próximo, que vai acontecer em breve, ele diz, não sela, porque próximo está de acontecer. E próximo estava mesmo. Aquelas coisas se cumpriram naquela mesma geração, conforme o Senhor Jesus nos ensinou. Bom, vamos dar sequência aqui. Vamos para os Cavaleiros do Apocalipse. Em que contexto eles aparecem e vêm numa sequência, né? Os Cavaleiros do Apocalipse, eles são, em primeiro lugar, eu quero dizer que quem libera os 4 cavaleiros é Cristo. E deixar claro que é cavaleiros, não cavalheiros. Não é um cara que vai chegar e falar, demônio, por favor, venha. Por gentileza, o cara é um cavalheiro, né? Cavaleiro. Mas vê a imagem, tem várias imagens de Cavaleiros do Apocalipse, é legal ir colocando aí. Cada um com seu cavalo de uma cor. Os 4 cavaleiros, eles servem a um propósito. Lembra que eu li lá em Daniel que quando ele tiver acabado com os prevaricadores, aqueles que o resistem, porque hoje a igreja, por exemplo, está resistindo ao espírito do anticristo. Só que a igreja vai ser arrebatada e ele vai ficar com tudo para ele. Aí diz que ele vai começar a fazer intrigas, a fazer coisas e vai destruir perseguir os santos. Exato. Os 4 cavaleiros, eles cumprem esse propósito, não só de permitir o caos para que o anticristo seja invocado, e ele vai produzir uma paz passageira, mas vai produzir, e as pessoas vão dizer, tudo bem, não tem outro jeito, por favor, seja o nosso Deus, seja o nosso rei, líder, né? O líder mundial. O primeiro cavaleiro, eu quero dizer que é Jesus quem abre cada um dos selos, né? Os primeiros 4 selos que são abertos é a liberação dos 4 cavaleiros. Que selos são esses? De que livro? Ou é metafórico? A gente tem que deixar esse camarada perguntar, porque ele é muito inteligente. Essa história de você falar que isso aqui é limitado só por causa do entrevistador. Não, essa pergunta é maravilhosa. Se você não entende isso, se você não entender a cultura hebraica. Tá. Aquele rolo que está selado por fora e por dentro, é uma escritura de propriedade. Uma escritura de propriedade, na época de Cristo era assim. Você escrevia, passava a propriedade e selava por fora e por dentro. Tá. Agora, o que é entregue nas mãos, das mãos de Deus para Jesus? E esses selos na época não é selo que a gente tem hoje em dia de colar. É selo de cera, né? Aquele de cera, né? Isso. Até tem imagem, já vi, desse livro, né? Esse pergaminho, ou não sei se era feito de couro, pergaminho mesmo. Um pergaminho, antes disso, pergaminho com os 7 selos. Vê se acha, eu já achei, uma vez que eu pesquisei, achei algumas imagens que o pessoal representou isso daí. Então para propriedade de um judeu quando tinha uma casa. A cena começa, João vê a sala do trono. Então ele vê Deus sentado no trono, ele vê os 24 anciãos. Quem são 24 anciãos? Os 24 anciãos é uma discussão teológica. Alguns acreditam que são as 12 tribos de Israel, e outros acreditam, e além disso, os 12 apóstolos. Tá. Outros acreditam que esse número é um número de levitas que tinham. Na verdade, a gente só vai saber lá nos céus, né? Entendi. Que eram, na verdade, grupos que eram escolhidos para adorar no templo. Certo. Então eram segmentos que eram escolhidos um time inteiro, né? Mas eu acredito pessoalmente são os 12 apóstolos e as 12 tribos no trono, os 24 que estão sentados no trono. E aí de repente ele ouve uma voz no trono dizendo: quem é e Deus está com o livro na mão, que é esse pergaminho selado por fora e por dentro. Certo. Quem é digno para abrir o livro e quebrar os seus selos? E houve um silêncio no céu. Aí João começa a chorar. Ele chora copiosamente. Por quê? Porque ele falou: ninguém era digno de abrir os livros. E aí, olha lá. Exato. E aí ele ouve uma voz e fala: não chores, porque o leão da tribo de Judá, o cordeiro que foi morto, é digno de abrir os livros. Então é ele, é Jesus. E aí ele entra na sala do trono e ele olha. Ele foi anunciado como leão da tribo de Judá, porque agora ele vai rugir. Mas ele entra e ele diz: e entrou como um cordeiro que tinha sido morto. João viu Jesus com sangue. Viu Jesus com as feridas nas mãos e nos pés, com as chagas. E aí Jesus vem
pega da mão de Deus o livro e começa a quebrar. Este é o momento em que Deus fala, filho, chegou a hora. Porque quando Adão pecou, ele entregou a escritura da terra para o diabo. O mundo jaz no maligno. Hoje, por isso que eu não acredito nessas visões do Apocalipse que diz que Jesus já está reinando completamente e que o diabo está preso. Falei, Não faz gente, sentido. imagina se estivesse solto. É. Então, ele entra, pega das mãos de Deus o livro e começa a abrir os selos. E cada um selo que é aberto é um juízo que é estabelecido na terra, porque agora está na hora de Jesus tomar de volta a escritura de propriedade, porque a terra é dele. Deus deu de volta para ele. E o milênio nada mais é do que Jesus dizendo, agora vocês vão entender o que Adão devia ter feito, que era viver em obediência e glória para Deus. Ele não fez, mas Jesus vai fazer. E o mundo no milênio... Aí vocês param para pensar, tá? A maioria das pessoas não percebe o quanto ele se contradiz nessa afirmação dele. A afirmação que ele fez está certa. Quando Jesus começa a abrir os selos, são juízos sobre a terra, são juízos de Deus, ok? Porque é Jesus quem está abrindo os selos. Para vocês entenderem o que aconteceu, tá? O que aconteceu? Jesus ressuscita, recebe todo o poder no céu e na terra e ele ascende aos céus. Quando ele ascende aos céus, nós temos ele chegando nos céus e sendo entronizado. Isso está em Apocalipse capítulo 5. Eu vou abrir aqui para ler uma parte. Em Apocalipse 4 é quando João é arrebatado ao céu, tá? Em Apocalipse 4, João é arrebatado ao céu e ele vê o trono de Deus, mas ele não vê Jesus Cristo. Jesus Cristo não está no céu em Apocalipse capítulo 4. Em Apocalipse capítulo 5, o texto que ele mencionou agora, aonde o pai está segurando o rolo com os selos e pergunta quem é digno. Porque no capítulo 5 é quando o Filho de Deus ascende e chega no paraíso e se assenta para reinar. Vou continuar da parte até onde ele mencionou aqui. E veio e tomou o livro da destra do que estava assentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue nos compraste para Deus, de toda tribo e língua e povo e nação. Isso aconteceu no primeiro século, quando Jesus ascendeu aos céus com todo o poder para abrir os selos, tá? E isso já havia sido profetizado, essa mesma cena já havia sido profetizada pelo profeta Daniel. Essa mesma cena já está presente no livro do profeta Daniel. Inclusive, eu vou abrir aqui, ó, Daniel capítulo 7. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, verso 13. E eis que vinha nas nuvens do céu um como o filho do homem. Olha só, ele está vendo, vindo nas nuvens, um como o filho do homem. Esse um como filho do homem está vindo para a terra? E a resposta é não. Um como filho do homem e dirigiu-se ao ancião de dias. O ancião de dias em Daniel é o pai. Então ele vê um trono onde o pai está sentado, rodeado por milhares de milhões de anjos, e ele vê vindo com as nuvens. Percebam que quando Jesus ascende aos céus, ele ascende e é ocultado pelas nuvens, né? Ele sobe e é ocultado. Daniel está vendo Jesus chegando no céu, que é o mesmo que a gente acabou de ler em Apocalipse capítulo 5. Eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem e dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará e o seu reino tal que não será destruído. Percebam que é exatamente a mesma cena de Daniel capítulo 7, Apocalipse capítulo 5. Então Jesus, a partir do momento em que ele subiu ao céu, a partir do momento em que, depois dos 40 dias que ele teve aqui na terra ressurreto, ele subiu aos céus, ele é entronizado no paraíso como rei do universo. Ele é entronizado no paraíso como rei do universo. E ele começa a reinar. E ele começa a reinar, é-lhe dado todo o poder, ele começa a reinar e os seus atos de juízo são a quebra dos selos. Bom, se os atos de juízo são a quebra dos selos, então a quebra dos selos não é a destruição da igreja, como se espera, né? O reino desse anticristo, mas são os atos de juízo de Jesus contra os inimigos do seu povo. E tinha no Éden. A única diferença é que lá ainda vai ter pessoas que são seres humanos e são pecadores, mas a justiça de Deus vai ser estabelecida através de Cristo. Então, cada selo que o Senhor abre, vem um juízo sobre a terra.
Tanto é que no meio da tribulação o povo clama, fala, eles querem entrar debaixo das grutas, das montanhas e fala, salvai-nos da ira daquele que está sentado no trono e do cordeiro. Os homens pedem, e aí diz, mas não deram glória para Deus. Então, o juízo sobre as nações é por conta de todos os desmandos, a desobediência, a rebelião, as afrontas para Deus, e cada um desses selos é Jesus abrindo aquela escritura de propriedade para tomar posse completa. Tem até um tempo no Apocalipse que Deus falou, agora é chegado o reino do seu Cristo. Ou seja, o reino do anticristo vai acabar e o reino de Cristo vai começar, né? Aqui tem a imagem dos 4 cavaleiros, o primeiro, então, é o cavalo branco. Muita gente diz que o cavalo branco é Cristo. Então, eu já vi essa versão e a outra versão que é o anticristo. Não pode ser. Não faz sentido. Porque ele que está abrindo o selo. Mas quem fala que é Cristo se baseia em que parte da Bíblia? Por quê? Porque, não, é nesse texto. Eles interpretam, por exemplo, que ele está no cavalo branco, o branco significa paz, e portanto é Jesus. Ele carrega um arco. Mas olha o que o texto de Apocalipse 6, 1-2 diz. Vi quando o cordeiro abriu um dos 7 seres viventes e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem, vi então e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com arco, e foi-lhe dado uma coroa e saiu vencendo para vencer. Foi Jesus que mandou ele. Entendi. Não é Jesus, você não acredita, ó, ele desceu e foi. Não, ele vai abrir os selos e ele vai enviar os 4 cavaleiros. Tá. Então, esse cavalo branco não é Jesus, ele é o anticristo. Porque ele vem montado no cavalo branco porque ele vai propor uma paz. Uma paz que vai ser proposta por 7 anos. E num mundo de caos, a solução dele, vamos fazer um acordo de paz. Vamos fazer um acordo de paz. E muitas pessoas já tentaram fazer acordo de paz e tal. Até agora, você sabe, né? Que nós estamos com a iminência de um ataque americano. Então eu vou começar a resumir aqui, que é muita falação. Os 4 cavaleiros. Os 4 cavaleiros, não vou ter tempo aqui para entrar nos detalhes. Tudo que os apóstolos revelaram, Jesus já tinha revelado. Não tem nenhum ensino novo dos apóstolos. O livro de Apocalipse, por quê? Por que a gente entende isso? Os apóstolos, eles não poderiam trazer novos ensinos que Jesus não tivesse revelado no seu ministério terreno. O livro de Apocalipse não contém nenhuma novidade. Tudo o que o livro de Apocalipse ensina está contido no sermão de Jesus de Mateus 24. Aquele sermão do Monte das Oliveiras. Sermão profético, sermão escatológico, ele tem vários títulos. O que o Apocalipse faz, a revelação que João recebe na ilha de Patmos, é dar maiores detalhes para o sermão profético. Mas então a gente tem que conseguir fazer uma harmonia do sermão profético com o livro de Apocalipse. E lembrando que o sermão profético, a primeira parte toda dele está se referindo à destruição de Israel, a destruição do templo, não ao fim do mundo. São duas coisas diferentes, são duas perguntas diferentes que os apóstolos fazem. Quando o livro de Apocalipse vai falar dos 4 cavaleiros, ele está falando daquilo que Jesus chama de princípio das dores. Se vocês compararem o princípio das dores com os selos dos cavaleiros, eles inclusive estão na mesma ordem. Aquilo que Jesus descreveu como o princípio das dores, chegar a falsos mestres, guerras e rumores de guerras, fome e morte, tudo isso é o que Jesus chama de princípio das dores e são os juízos que ele lança nos primeiros selos do Apocalipse. Os primeiros selos são aquilo que Jesus chama de princípio das dores. Deixa eu ver o que mais ele fala aqui. O cavaleiro branco não é o anticristo, o cavaleiro branco é o que Jesus chama de falsos mestres. Então, os falsos mestres, o cavaleiro branco é que é semelhante a Cristo, que parece estar trazendo a verdade, é o trabalho que os falsos mestres fizeram no primeiro século, que enganaram muitos cristãos, inclusive. É óbvio que eu não vou poder entrar em detalhes aqui, eu tô fazendo um react do vídeo do Lamartine, né? Teria que fazer um vídeo só explicando cada um desses pontos do Apocalipse. Inclusive, se vocês querem que eu faça isso, deixa aqui nos comentários que eu posso estar fazendo vídeos explicando com maiores detalhes cada uma dessas coisas, tá? Aqui é uma série de afirmações que ele faz aqui só pra gente não tá perdendo tempo. Aqui depois em 2 horas e 5 minutos. Aqui é uma conjectura, que ele descobre isso já na adolescência, quando ele começa a direcionar a sua vida. E tinha um filme há muito tempo atrás, como é que chama? Megiddo. Você já viu esse filme? É muito interessante. Já, mas não sei se é o mesmo aí, Megiddo. É um filme que tem um camarada, que é um jovem, que ele mata o irmão, entendeu? E ele vai crescendo em poder e tal, até que ele se torna o anticristo, e no final aparece o Vale de Armagedon, ele sendo destruído na presença, quando Jesus vem e tal. Um camarada desse, ele sabe qual que é. Ele tem conhecimento. Não é uma coisa assim, coitado, ele foi usado. Exato. Não, ele sabe. Ele sabe. Você acha que Judas, quando ele fez aquilo com Jesus, ele estava possesso, que ele não tinha consciência? Lógico que ele tinha. Tanto é que ele voltou e falou lá para os sacerdotes, me arrependi. Toma as moedas de volta. O cara falou, não, isso aqui é moeda de preço de sangue. Então eles compraram um terreno, né, lá em Jerusalém, que você deve ter conhecido, onde que está o Geena, né, que é um campo de sangue, porque foi a custo de moeda de morte. Os próprios sacerdotes falaram, não pode usar isso no templo. Então compra um terreno lá. Então eu creio que ele sabe, e se ele está vivo, ele já sabe também. Então a gente já falou da grande tribulação também, né, o período de 7 anos, o período de 3 anos e meio. 3 anos e meio de uma paz, vamos dizer assim, controlada, mas vai haver guerras, vai haver abertura desses selos. Esses selos estão na primeira metade.
A segunda metade é o pega pra capar. Aí vai ser... E aí tem aquela discussão sobre o arrebatamento, se é antes, depois, na metade e tal, né? Sim, pra mim é o seguinte, eu creio que é antes, tá? Eu tenho estudado isso há mais de 40 arrebatamento, anos. explicando pra quem não sabe, é o povo de Deus indo antes da tribulação, é isso? Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 em diante, o apóstolo Paulo fala que quando tocar a trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão. Primeiro é o corpo, tá? Porque o espírito tá lá já com Deus. Depois nós, os que estivermos vivos, você vê que o próprio Paulo achava que era no tempo dele, né? Nós, os que estivermos vivos, seremos juntamente com os mortos arrebatados nos ares para o encontro com o Senhor. Então, essa palavra arrebatados, no grego é harpazo, é raptados. Significa que você vai ser arrancado da terra de uma maneira sobrenatural e você vai estar andando, de repente, só que só vai subir você, né? Sua roupa, vai ficar tudo que tiver em você. E avião caindo, carro batendo. Avião caindo, carro batendo, vai ser um caos. Aqui a gente tá transmitindo o negócio aqui, a cadeira vai ficar vazia. Você já pensou? Mas olha só, falar uma coisa que talvez vai chocar um monte de gente, tá? Não existe base bíblica alguma para esse tipo de arrebatamento que ele tá falando aqui, não existe. Se você ler 1 Tessalonicenses 4 no seu contexto, você vai perceber que Jesus está falando aqui sim da sua vinda para o juízo final. E aí ele vai dizer que na sua vinda para o juízo final, que é o mesmo que ele fala na parábola lá das virgens, né? Que umas estavam vigiando e as outras não. E aí quando elas viram que o seu amo estava chegando, elas saíram ao seu encontro. Quando a gente vai ver esse arrebatamento de 1 Tessalonicenses, é quando Jesus está vindo para o juízo final e os santos, os salvos, os redimidos encontram Jesus e o recebem para a vida eterna, tá? Não existe essa história de Jesus vai nos arrebatar, vai deixar só a minha roupinha, vai cair no chão. Cara, isso é coisa de filme, isso é coisa de... que não faz nenhum sentido. Aí se a gente for pro livro de Apocalipse, onde está o arrebatamento no livro de Apocalipse? Não existe arrebatamento no livro de Apocalipse. Deveria existir. É um evento tão importante, deveria existir. Aí sabe o que eles vão dizer? Não, é que lá no capítulo 4 do livro de Apocalipse, quando João vê uma porta lá no céu e ele é transportado ao céu para ver as visões que ele teve, ali é um símbolo do arrebatamento, ali que a igreja foi arrebatada. Você percebe que é loucura? Os caras eles tentam encaixar umas coisas que não fazem sequer sentido. Não existe essa história de arrebatamento secreto, tá? Mas fala do mesmo evento, então ele aconteceu. Isso não é uma evidência de que a Bíblia é mentirosa. Não, é uma evidência de que a Bíblia está falando de fatos concretos. Cada povo conta da sua forma. Na Turquia você tem o Monte Ararat, onde foi encontrada a arca. Você tem a formação completa da arca. Você nunca foi lá? Não. Você tem que ir. É extraordinário, ou seja, então existem muitas culturas que falam do Apocalipse porque Deus lá atrás já falou que isso ia acontecer. Só que as pessoas vão se distanciando de Deus, vão começando, né? É que nem a história do telefone sem fio. Vai mudando a história, mudando. Por isso a importância da Bíblia. Tem de falar, Lênin. Tiveram várias pessoas com a mesma dúvida aqui, que é o seguinte, é sobre o chip, a marca da besta, e aí eles perguntam como é que vai ser implantado, no caso, o chip ou a marca, e as pessoas que não usarem a marca, o que acontecerá com elas? Só expressão, tem a marca nas mãos e na fronte. E na testa. Na fronte. E a testa. Não, no original é testa. É testa mesmo? Então, o que acontece é o seguinte, olha ali, né? Hoje nós já estamos em fase experimental, já existem nações que estão oferecendo gratuitamente a introdução de chips, e já tem algumas finalidades, como por exemplo você ser rastreado no caso de um rapto, não é? Também o chip armazena muitas das suas de tudo dos seus records médicos e o seu endereço, o seu tipo sanguíneo e daí por diante. A evolução disso é um nanorobô, um chip que seja de inteligência artificial, que ele vai ter mais do que simplesmente uma alocação de dados. Ele vai interagir, ele vai captar as suas ondas cerebrais, ele vai interpretar. Ele, no futuro, eu não estou falando de chutômetro, não, eu já li esses caras que falam de disrupção, né, que falam de singularidade, esses chips eles vêm para melhorar, para dar um boost, para dar um impulsionamento na capacidade cerebral dos seres humanos. Só que, na minha opinião, eles vão interferir nos sentimentos, nos pensamentos, na química do cérebro. E, na minha opinião, quando isso acontecer debaixo da liderança do anticristo, as pessoas não vão conseguir crer mais. Porque ele vai interferir profundamente. Hoje você toma um antidepressivo, você não muda? Exato. Tem gente que toma antidepressivo, um dia uma pessoa falou, pastor, eu tô pasteurizado. Eu falei, o que é isso? Cara, essa de chip, me desculpa, essa de marca da besta ser chip, não existe essa história. O livro de Apocalipse é um livro simbólico. Quando ele diz, ele vai usar o exemplo de não carrega a sua marca na testa ou na mão, é de forma simbólica, não é de forma literal. Não é que vai vir alguém e vai colocar um chip na tua testa, um chip na tua mão. Cara, isso é loucura. Vamos finalizar aqui, eu vou pro último aqui, 2:42. Se apresentando para João, né? Ele vê Jesus com os cabelos brancos, olhos de fogo, pés de bronze, polido e tal. Os capítulos 2 e 3 falam das 7 igrejas, então fala do período em que a igreja está na Terra. Certo. Tá? E cada uma daquelas igrejas pode ter uma aplicação direta para a igreja do nosso tempo, como pode ter ao longo da história. Ou seja, em todo o tempo da história da igreja, as pessoas podiam ler e aprender as lições ali. A gente até fez isso, né? O episódio foi muito bom. Capítulo 4 é o arrebatamento. João ouve uma
vê uma porta aberta no céu e uma voz como de trombeta. Ó, aí, ó, É o um arrebatamento. arrebatamento. Né? Então, ele é levado para o céu. A partir do capítulo 5, você vê o momento em que a igreja arrebatada está diante do trono. E ali a abertura dos selos, e começa 3 setes de juízos. 7 selos, 7 taças, desculpe, 7 trombetas e 7 taças. Então, o período da tribulação são 3 setes, 21 juízos. Aí depois vem Jesus no Armagedon, vendo do céu para a terra. E eu sempre digo que no arrebatamento é a igreja que sobe e encontra Jesus nos ares. Na segunda vinda, a igreja desce com Jesus na terra. É diferente, são 2 eventos diferentes. Um, ninguém vê. E o outro, todo mundo verá. Entendeu? Depois dos 7 anos de tribulação, do Armagedon, vem o milênio. Jesus governa, reina, depois no final Satanás é solto, vem, seduz as nações, Jesus dá um cabo em tudo, vem o juízo final e por último, novos céus, nova terra. Então para mim é linear. Mas há pessoas que acreditam diferente, que acham que, por exemplo, as taças e as trombetas falam dos mesmos eventos, um olhando da terra para aquilo que vai acontecer no céu, o outro tem olhando... 7 trombetas e 7 taças, né? São 7, mas são eventos diferentes. São 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Exato. Na minha opinião, é perfeitamente linear e vai sendo uma evolução, né, do anticristo na terra, governando, enganando, mas também uma intervenção cada vez maior de Cristo para tomar de volta a escritura, né, da terra total, que é dele, né? E que ele deu para os homens e vai devolver e nós vamos governar com Cristo, tal, reinar com Cristo. Sabe uma coisa que é interessante, tá? Ele vai dizer ao longo da live, aqui ele fez o resumo do livro de Apocalipse. Novamente, se alguém quiser que aborde especificamente capítulos ou partes do livro de Apocalipse, deixa aí que eu posso fazer um vídeo voltado para isso. Ele diz que acredita que Apocalipse é literal. Então, pra gente interpretar Apocalipse de forma literal, a gente vai ter que acreditar que literalmente vai ter um dragão voando no céu, ou literalmente vai ter uma mulher bebendo, uma vampirona gigante bebendo sangue. A gente literalmente vai ter que acreditar em um monte de coisas que são absurdas quando o próprio livro de Apocalipse se apresenta como um livro simbólico. O próprio livro de Apocalipse apresenta a si mesmo como um livro simbólico, porque em diversos momentos há explicação do que é determinada simbologia específica. Ele está dando diversas simbologias e ele fala, olha, para tu entender isso que eu falei aqui, se significa isso. Ele não dá explicação direta sobre todos os símbolos, mas em alguns símbolos dá, dando prova de que o livro inteiro é um livro simbólico. Aí para ele, e se a gente for aplicar tudo de forma literal para o mundo inteiro, cara, não sobra ninguém no final. Quantas vezes a gente vai ver que morreu tantas partes disso, tanta parte daquilo, tu entende? Vai chegar no final do mundo, não tem mais ninguém, porque e aí não faz sentido com a narrativa que o próprio texto apresenta. Então assim, ó, essa visão que o Lamachine apresenta, ela é uma visão bizarra, embora ela seja a visão que mais faz sucesso no Brasil hoje, porque ela é, não sei, ela tem alguns elementos de fantasia, de ficção científica, assim, falando sério mesmo, nem é ele, mas a visão em si, eu acho que isso atrai as pessoas, mas isso não é o que a Escritura nos apresenta. A Escritura nos apresenta Jesus, no livro de Apocalipse, ele está derrotando os seus inimigos, tá? Ele está derrotando o Império Romano, ele está derrotando a nação ímpia de Israel, que estava perseguindo a igreja. Você tem que entender que o livro de Apocalipse ele foi dado para consolar uma igreja que estava sendo praticamente destruída, dizendo assim, olha, em breve Jesus vai vingar a causa de vocês. Jesus vai vingar a causa de vocês. Inclusive é isso que os mártires no 5º selo estão clamando a Deus. Quanto tempo vai demorar para tu nos vingar? E Deus fala em breve. E realmente em breve ele destrói o Império Romano, destrói o imperador, ele destrói Israel e a igreja se vê livre dos seus opressores, livre dos seus inimigos. E a igreja depois começa a triunfar, porque o reino de Jesus faz com que ela comece a avançar, que ela termina conquistando o próprio Império Romano e se espalhando para todo mundo até chegar a nós nos dias de hoje. O Apocalipse é um livro de esperança que foi uma consolação verdadeira para os seus leitores originais. Então, quando a gente entende e retira do meio da igreja essa perspectiva pessimista, essa perspectiva bizarra dos acontecimentos do livro de Apocalipse e do sermão profética, a igreja ela se vê livre para planejar o seu futuro, para esperar um futuro melhor e para agir em prol de um futuro melhor, de uma civilização verdadeiramente cristã, que é isso que a gente quer que seja estabelecido no Brasil, tá? Sem essas loucuradas e fantasia de achar que essas teorias de conspiração aí, que é legal assim pela lore, né, no caso, mas não são fatos reais. Tá? Essas coisas Jesus já venceu no 1º século. O Apocalipse é um livro que mostra que Jesus protege e guarda a sua igreja e não permitiu que lá no 1º século, quando a igreja era pequenininha, ela fosse destruída, mas que ela foi protegida por Jesus e se espalhou pelos 4 cantos da terra, onde ela está para dominar e trazer todos os inimigos de Jesus sujeitos, todo pensamento, né, que se levanta contra Cristo cativo.